o grande ogro branco. Chamaram-no assim quando foi vivo e por mais um tempo. Não pelas batas que usou ao longo da vida, já que não chegaram a ser brancas. Eram daquela cor creme que o algodão cru ostenta, negando aos homens a pureza dos fios brancos da flor. E sim pela alvura das longas barbas que recobriam o rosto muito feio e da imensa cabeleira branca que escorria pelas costas e pelo peito do comprido e magro corpo. De modo que apenas as mãos magras e os profundos olhos negros aparecessem entre os fios dos pelos e do algodão. Morou numa caverna que ficava pouco acima da base da primeira montanha da enorme muralha rochosa que sempre foi chamada Montanhas Negras. Para se chegar à caverna, os visitantes passavam por um pequeno bosque frutífero, por um quase bosque de arbustos medicinais, por uma grande horta e por uma escada quase natural, em que pequenas pedras foram colocadas onde as passadas não alcançavam o topo da pedra acima, e que era cortada por um pequeno filete de água que descia da montanha, vindo de uma nascente no meio do caminho entre a base e o topo. Passou os anos que se conhecem de sua vida numa metódica e imutável rotina. Logo de manhã, tirava frutas do bosque e folhas, raízes, flores e outras frutas da horta. Dos arbustos e da horta, pegava tudo aquilo que fosse necessário para tratar os doentes que passavam um tempo na caverna até ficarem saudáveis novamente. A condição para os doentes ficarem na caverna era serem acompanhados por algum parente que cuidasse de cozinhar para os dois visitantes e ajudasse a limpar e cuidar do bosque, dos arbustos e da horta até o dia de ir embora. Durante o dia falava pouco, mas à noite contava longas histórias que guardava na espantosa memória, já que, como quase todos na região, à exceção de sacerdotes dos templos e de alguns donos de terras, não sabia ler. A população da aldeota, que não se distanciava muito dali, e também todo o povo dos campos da região, sempre o considerou, e até hoje considera, uma pessoa sagrada. Fosse pela maravilhosa capacidade de curar com as plantas e ajeitar ossos quebrados e articulações deslocadas, ou pelas histórias antigas e repletas de verdades que contava à noite, principalmente se fossem noites secas, quentes e estreladas. Quando então emendava um longo fio de coisas acontecidas com pessoas, bichos e árvores que, já naquela época, haviam morrido há muito. Embora incorporasse o mundo de sagrado daquele povo, nunca conversou sobre qual ou quais deuses dirigiam o seu mundo. Sempre disse que tinha um Deus próprio, e que, se ele e seu Deus nada mais tinham a ver um com o outro, muito menos os outros tinham algo a ver com o dele. Dizia isso com os olhos negros muito magoados, contrastando com a serenidade em que vivia. Ninguém nunca soube quando chegou à caverna, de onde veio e quem foi antes. Menos ainda que idade poderia ter. O dono daquela parte do mundo o deixou em paz por lá, por só ter sabido de sua existência através das curas maravilhosas que chegaram a seus ouvidos, e porque viveu em um tempo em que havia terra sobrando para todos, de modo que aquele canto não faria muita diferença. Ainda mais que cuidava da saúde de toda a população. Até a família do dono daquelas terras vinha se cuidar com o velho, quando estacionava o grande e luxuoso carroção colorido próximo à caverna, já que a família do dono das terras não era muito afeita ao convívio com o populacho. Os anos vividos naquele lugar foram bons para o velho e para o povo da região.
viveria muito mais aquela vida saudável e salvaria muito mais vidas se não fosse o azar de viver naquela época e a fama de manter vivos os que viviam aquela época. Toda aquela região em volta das Montanhas Negras e todas as regiões em volta viviam, de tempos em tempos, pequenas guerras religiosas que muito devastador mal causavam às suas populações. Em um destes pesadelos, as terras onde viveu foram invadidas por uma tropa que carregava estandartes de outro deus que não o do dono das terras, e por consequência, da população do lugar. Após as ameaças comuns à época, e uns 2 ou 3 sacerdotes mortos com os requintes de sadismo característicos aos ungidos por qualquer deus, o comandante da tropa achou por bem e por boa ideia fazer que o famoso ogro branco se convertesse ao deus de seu estandarte, o que fortaleceria seu deus e a conversão se daria facilmente, como foi com todo o resto da população do local. Porém, quando o jovem comandante se encontrou com o velho e ordenou que se convertesse, a resposta do velho foi a mesma de todas as vezes em que tentaram conversar sobre Deus, fosse o céu, o Deus de qualquer outro ou qualquer outro Deus. Irritado, o jovem comandante da tropa que seguia o estandarte daquele determinado Deus insistiu apenas para ouvir a frase de sempre em tom levemente irritadiço. Os frios olhos da malévola cor de aço já irradiavam o brilho assustador do metal polido, quando o jovem começou a inquirir o velho sobre o porquê de não se converter. Ante a insistência do velho perante toda a tropa que o acompanhava, não sobrou nenhuma alternativa ao jovem e orgulhoso religioso que não fosse imolar e teimoso. E assim foi feito, para o desespero dos doentes da caverna que, desnecessariamente, se renderam ao fervor do jovem de olhos de aço e acabaram, por falta de cuidados, por se encontrar talvez mais cedo com um Deus, sabe-se lá se for de antes, um novo ou qualquer um outro. Mas a fama do grande velho ogro branco remanesceu. Primeiro pelo carinho com que a população local guardava sua memória e tentava recontar as histórias que o velho contou, sobre a lua e sobre as estrelas que brilhavam sobre as fogueiras nas noites quentes e secas de verão. Depois, porque algum sacerdote teve a ideia genial de associar o velho ao Deus que até hoje reina em volta das Montanhas Negras, e deu-lhe um nome de santo martirizado. Hoje, quem vai à cidade que existe, onde naquela época existiu a aldeota, pode comprar, no templo devotado àquele que foi o grande ogro branco, pequenas lembranças, onde se vêem figuras de um homem altivo, com lindos e tratados cabelos longos e brancos que se juntam a uma bem cuidada barba branca, vestindo uma túnica branca ornamentada de flores. Ironicamente, os tristes e profundos olhos negros foram substituídos por poderosos e faiscantes olhos da cor do aço polido. Está gravando? Diga aí, como foi? Tive uma sensação de familiaridade. Por quê? Uma vez, conheci alguém que se parecia com o ogro branco. Ou melhor, se comportava como ele. Era uma mulher, uma mística que não falava sobre religião.
Interessante. Místicos normalmente sentem muito orgulho em falar sobre a religião. É o que lhes dá o caráter de especialidade a que se atribui. Pois é. Por pouca coisa pude perceber que ela era mística. Na verdade, por nada que ela disse. Foi por causa de algumas coisas que eu vi na casa dela. Tá, mas estamos fugindo à audição que você fez hoje. Oi, é muito interligado. As emoções que tive durante a audição são muito parecidas com as que tive com ela. E depois com seu desaparecimento. Embora a violência da história fosse maior, é da mesma ordem. E a experiência que tive com esta mulher foi presencial, embora eu não possa dizer que foi mais real que a experiência dada pela audição. Por isso estou falando sobre meu encontro com esta mulher. Para mim é um modo mais fácil de tentar entender as emoções, por associação, ou tentar fazer você entender. Tudo bem. Não estou aqui para dizer como temos que proceder. Paz, irmã. Só achei que estamos fugindo ao escopo do seu projeto. Ainda acho um tanto exagerado quando você classifica o resultado das audições como vivências. Fica meio estranho você dimensionar igualmente a história que você escreveu e seu convívio real com esta mística. Ah, eu não quero brigar com você, mas você não entende o que são estas vivências. Vivências! É o que acontece quando escuto a música. O velho Hugo existiu, pelo menos para mim. Tá, não vou discutir com você. Outra hora a gente conversa sobre esquizofrenia. And I'll be back never na balada. Já liguei. Vamos continuar. Então, me conte sobre sua amiga, a mística. Ela já era quase uma velha quando eu conheci numa mesa de bar. Tinha muitas rugas e um cabelo desbotado, quase branco. Ainda assim era jovial. Foi algum tempo depois da morte de meus pais, numa época em que eu tinha fortes enxaquecas. Os remédios não faziam muito efeito, e as dores vinham normalmente à noite. Então eu não dormia direito e andava zumbizando. Quando soube das enxaquecas, me convidou para ir à sua casa. Disse que faria uma massagem que tiraria as dores. Aceitei. Ela morava perto do limite da zona segura, na parte de cima de um sobrado, de onde pude ver o grande muro. Fez uma massagem em que senti prazer sexual, embora ela não tenha me tocado em nenhum ponto em que pudesse ser chamado de erógeno. Me disse que jogava tarô. Foi a única pessoa que conheci que jogava tarô. Quis ler cartas para mim. Não leu minha sorte. Me leu. Não disse nada sobre passado, presente ou futuro. Falou sobre mim. No começo, levei como uma brincadeira. Conforme ela me lia, fiquei impressionada. Saí de lá meio atarantada. Não me despedi direito. Voltei depois de uns dias. Não tinha ninguém. Voltei outra vez e, como a casa estava vazia, perguntei sobre ela na casa vizinha. Disseram que ela era uma ilegal e que alguns dias antes havia sido removida para além do muro. Nunca mais a vi. Nunca mais tive enxaqueca. Triste. Ela devia ser bem interessante. Você ficou com ela? Não. Como você é pervertida. Não fiquei com ela, carnalmente. Ah, desliga esse negócio aí.